Falando de Califórnia, vamos falar do artista californiano por excelência, que é inglês. Vamos falar sobre David Hockney, meu amadíssimo, depois da vinheta. Sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você. E hoje vamos falar sobre um artista que eu já falei aqui. Eu tenho vídeos sobre a exposição dele que eu vi ano passado em Paris, no L'Orangerie, que na verdade era um diálogo entre a obra dele e as ninféias do Monet. Aliás, eu acho que vou fazer um vídeo também sobre o L'Orangerie, estou devendo, um dos museus que eu mais gosto em Paris. E vou falar, estive na Califórnia nas férias desse ano, fiz os vídeos sobre os museus de lá. Então, como falar em arte e Califórnia e não falar sobre David Hockney, que é inglês, mas o homem que mais pintou e amou a Califórnia, um dos mais importantes artistas contemporâneos vivos, um ícone da pop art, uma arte que é assim aspiracional, é muito hedonista, é muito sensual, é muito sensorial, é muito assim evocativa, de prazer, de coisas assim muito sensoriais, tem muita sensualidade, tem uma coisa muito de cor, de toque, mas que também é bastante engajada, politizada, um homem que teve uma trajetória de vida assim muito interessante, ligada inclusive com essa questão de estar na Califórnia, que foi muito importante pessoalmente para ele. Mas antes de falarmos mais profundamente sobre David Hockney, o rei das cores, peço que assinem o canal, que deixem o like, que ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, né? Espero que vocês já tenham feito, caso não, peço que façam agora, não custa nada, é rápido, ajuda muito o que eu tô fazendo aqui. Então vamos, sem mais delongas, without further ado, falar sobre David Hockney, um artista que inclusive me pediram aqui, então eu tô fazendo também a pedidos, um cara que tá aí com seus 80 e alguns anos já, ativo, inovando, fazendo coisas maravilhosas. Então vamos aqui mergulhar um pouco mais. Eu não usei mergulhar à toa, ele pintou muitas piscinas, ele pinta muita água. Vamos aí mergulhar no universo de David Hockney. Hockney é um dos pintores mais importantes do século XX. Se você pesquisar no Google famosos pintores britânicos, há uma enorme chance que o nome de Hockney apareça. Nascido em Bradford em 1937, Hockney foi um dos grandes artistas envolvidos no movimento da pop art na década de 60. Por mais de 60 anos, ele vem encantando o público com sua arte ousada, colorida e inovadora. Nas décadas de 1950 e 60, quando Hockney estava apenas começando, muitos artistas faziam experiências com a abstração. Era a época do expressionismo abstrato, por exemplo. Entre 60, quando Hockney estava apenas começando, muitos artistas faziam experiências com a abstração. Era o auge do expressionismo abstrato, por exemplo. Embora Hockney tenha explorado a abstração na faculdade de arte, simplificando e abstraindo pessoas usando marcas expressivas, ele sempre se interessou em representar lugares e pessoas ao seu redor. Ele diz, para mim, pintar é fazer imagens. Não estou tão interessado em uma pintura que não represente o mundo visível. Quero dizer, pode ser uma arte perfeita, maravilhosamente boa, mas simplesmente não me interessa tanto. Falei em Califórnia, porque a Califórnia foi um lugar muito importante para o Hockney. O Hockney, é inglês, nasceu em 1937, então ele pegou ainda a infância, a Segunda Guerra Mundial, e depois o pós-guerra, que foi muito difícil na Inglaterra. Ela estava devastada pela guerra, foi um período muito difícil. Ele vinha de uma cidade, assim, working class, de uma cidade de indústrias, uma cidade que era... Ele dizia que a arquitetura era toda cinza e a cidade era cinza das chaminés das fábricas, que tinha sempre aquela fuligem, tinha sempre aquela poluição, tinha sempre aquele como se fosse uma nuvem assim de cinza, de fuligem por cima da cidade, porque era uma cidade industrial, então tinha muita fábrica e as fumaças, as chaminés soltavam muito fumaça, então tava sempre aquela coisa que deixava sempre aquele cinza, que para ele era também uma coisa existencial, um gloom, assim. E o Hockney é homossexual, descobriu a sua homossexualidade relativamente cedo, vivia numa cidade, que dizia ele ser muito cinza, uma cidade de uma arquitetura muito cinza, muito sem cor. A Inglaterra não é o lugar mais ensolarado do mundo, e numa época na qual a homossexualidade na Inglaterra ainda era crime. Então ele interpretou tudo aquilo como aquele cinza, o clima escuro, o clima frio, a cidade dele era um lugar assim que ele entendia como fechado, como
uma metáfora quase que arquitetônica, climática, da repressão que ele próprio vivia, né? Era uma cidade que não era grande, as pessoas meio que sabiam, né, um pouco da vida umas das outras, as pessoas usavam casaco o ano inteiro, roupas né, cobertas o ano todo, e lembrando-se também que o pós-guerra foi um período economicamente muito difícil, né? Então ele não estava numa Inglaterra próspera, numa Inglaterra rica. E daí entra também a importância da Califórnia. Ele dizia que quando ele sobrevoou a Califórnia pela primeira vez, ele olhou por cima assim na janelinha do avião, e a coisa que mais chamou a atenção dele foram aqueles que ele dizia que eram quadrados azuis, que eram as piscinas. Né? E aquelas piscinas, e daí ele pintou muitas piscinas, né? A sua obra mais conhecida, Bigger Splash. Acho que vou fazer um vídeo só sobre Bigger Splash. É uma pintura de piscina, mas ele tem muitas pinturas de piscinas e muitas pinturas de água, porque aquelas piscinas todas, primeiro que ele disse que ele ficou chocado com o azul e o verde, né? Que eram as piscinas no meio daquele verde todo. Todo mundo tinha piscina em tudo quanto era lugar. Mas a piscina e a água, existencialmente, representavam para ele a liberdade. A liberdade de poder ser quem ele era, a liberdade de viver num lugar que tinha sol, a liberdade de poder expor o corpo e de ver corpos expostos. Eles estavam vindo de uma Inglaterra fria, escura, as pessoas usam casaco pesado muitos meses do ano, né? No inverno tem pouquíssimo sol, os dias são muito curtos. E lá ele chegou num lugar que ele disse que ele viu luminosidade, cor, temperaturas quentes, calor, as pessoas usando bermuda, regata, short, confortáveis com seus próprios corpos, né? Uma coisa que ele nunca se sentiu confortável no corpo dele, confortável em quem ele era. E ele disse que na Inglaterra, por exemplo, na cidade dele, tinha piscina pública, né? Que coberta, porque, né, para poder usar tinha que ser coberta. E que todo mundo da cidade ia, então que era um lugar assim meio de fofoca, de repressão, de vigília dos outros corpos, né? As pessoas ficavam o tempo todo tomando conta uns dos outros, e que ali na Califórnia aquilo representava o oposto para ele, era liberdade, era poder tirar a camisa, era poder usar roupa leve, era poder se molhar, era poder se bronzear, era ter acesso à luz do sol. Então foi assim uma libertação existencial que para ele foi também cromática, né? Porque aquela monte de cor, né? Eu moro no Rio, a gente está muito acostumado com cor aqui, mas realmente, né, para quem sai de um lugar, né, que tem um inverno super escuro, como a Inglaterra, por exemplo, e vai e cai numa Califórnia de repente, com aquela natureza viva, com aquele monte verde, com mar, é claro que era um choque, mas aquilo tornou-se uma metáfora existencial para ele. Visitou a Califórnia pela primeira vez em 1963 e foi imediatamente conquistado pelo sol e pelo estilo de vida descontraído. Ele descreveu como a Terra Prometida e passou grande parte dos 40 anos seguintes morando lá. No início e meados da década de 60, o seu estilo de pintura passou por uma transformação. A pintura anterior era mais expressiva e confusa, não usava cores tão brilhantes e era mais abstrata em seu estilo. A sua obra posterior passou a ser mais colorida, mais figurativa e usando cores cada vez mais vivas. E não foi apenas o sol brilhante da Califórnia que trouxe seu novo estilo colorido, ousado e representativo. O Hockney está constantemente explorando as diferentes formas possíveis de retratar o mundo ao nosso redor e analisa como outros artistas de diferentes épocas e lugares fizeram isso. Ele se vê tanto como um pesquisador quanto um artista. Eu acredito que o problema de como retratar algo é interessante e permanente. Não há solução para isso. Existem 1001 maneiras de fazer isso, não há regra definida, ele disse. Os desenvolvimentos nas pinturas dos anos 60 de Hockney mostram uma variedade de influências estilísticas e inspirações, desde a fotografia até as pinturas dos velhos mestres. Em muitas das pinturas de David Hockney, de meados até o final dos anos 60, o assunto é uma combinação de imagens fotográficas e detalhes observados. A Bigger Splash, por exemplo, a sua obra mais famosa, é inspirada em uma fotografia que Hockney encontrou em um livro sobre a construção de uma piscina, enquanto o prédio ao fundo foi tirado de um dos desenhos de edifícios californianos que ele próprio fez. Não foram apenas as fotografias encontradas que ele usou como inspiração. Em 1967, ele comprou sua primeira câmera de 35mm e começou a tirar fotos como imagens de origem para suas pinturas. Para o retrato dos colecionadores de arte Fred e Marcia Weissman, por exemplo, Hockney fotografou o casal em seu jardim. Ele depois comentou: o retrato não estava apenas nos rostos, estava em todo o cenário. Como o jardim e a coleção de esculturas de Weissman eram tão importantes para o retrato quanto os próprios, ele sentiu que não era necessário pintar o casal ao vivo. Fotografar o casal em seu jardim como um registro para trabalhar fazia mais sentido.
Embora inspirado por fotografias, Hockney não pretendia reproduzir uma réplica exata da fotografia em suas pinturas. Ele entende a fotografia como uma ajuda útil para lembrar informações, mas não acha que as fotografias em si sejam suficientes. É a visão pessoal do artista que adiciona profundidade e ressonância à imagem e que a faz ganhar vida. Ele dizia: estou bastante convencido que a pintura não pode desaparecer porque não há nada suficiente para substituí-la. A fotografia não é boa o suficiente, não é real o suficiente. Nas décadas de 70 e 80, Hockney começou a usar a fotografia de uma maneira diferente. Ele começou a reunir grupos de fotografias para formar composições maiores que exploravam múltiplos pontos de vista. E aí o vemos explorando as possibilidades de criação de imagens e experimentando formas de capturar espaço, tempo e movimento em imagens bidimensionais. Uma outra influência forte para ele foi a arte egípcia, que ele viu pela primeira vez no British Museum em Londres quando ele era estudante. Em 1963, quando ele tinha 26 anos, ele foi contratado pelo Sunday Times para viajar ao Egito. E essa viagem marcou uma importante virada em sua pintura. Foram 3 semanas maravilhosas, não levei câmera, só papel de desenho, então desenhei tudo em todos os lugares. Nas tumbas egípcias, as pinturas de figuras estilizadas, geralmente mostradas com cabeças e pernas de perfil e o tronco voltado frontalmente, são dispostas em uma superfície plana. Se olharmos para as pinturas que Hockney fez após sua viagem ao Egito, podemos vê-lo claramente adotando essa abordagem egípcia para a sua representação. O arranjo cuidadosamente espaçado de pessoas e objetos em uma superfície plana é muito diferente da ocupação geral de seus trabalhos anteriores. O Hockney também foi muito inspirado pelos velhos mestres da arte renascentista. A primeira grande pintura que ele viu em reprodução foi a Anunciação do pintor florentino do século XV, Fra Angelico. As formas elegantes, composições equilibradas e cores claras e brilhantes de muitas das pinturas de Hockney dos anos 60 parecem ser uma homenagem a Fra Angelico e muitos mestres da Renascença. A sensação de serenidade e movimento parado em pinturas como American Collectors e Bigger Splash também sugerem a influência dessas obras anteriores. Ainda era um estudante em Londres, no início dos anos 60, a pop art britânica estava em pleno andamento. Artistas como Eduardo Paolozzi começaram a usar imagens da cultura popular como revistas e anúncios, começando esse movimento ali pela década de 50. O Hockney e outros artistas jovens do Royal College sentiram que o que aprenderam na escola de arte e o que viram nos museus não tinha mais nada a ver com as suas vidas ou o que era importante para eles. Eles se voltaram com entusiasmo para estrelas de cinema, estrelas pop e coisas cotidianas que viam ao seu redor. Quando Hockney chegou em Londres como estudante em 1959, foi a primeira vez que ele sentiu alguma liberdade. Ele se assumiu homossexual e, embora ainda a homossexualidade fosse criminalizada no Reino Unido, em Londres ele sentiu uma atitude mais liberal do que em sua cidade natal, Bridlington. Na América, em 1963, Hockney encontrou a arte pop americana, que refletia a confiança, o progresso e a força da economia e da dominação cultural dos ricos Estados Unidos do pós-guerra, que contrastava com a dificuldade e a dureza do pós-guerra na Europa. Como sua contraparte britânica, o pop americano foi inspirado na aparência e na linguagem das imagens cotidianas, com posters publicitários e histórias em quadrinhos. Ao retratar o mundo visual de forma reconhecível, a arte pop americana foi um afastamento completo da frouxidão pictórica do expressionismo abstrato que dominava a arte americana desde o início dos anos 50. E o Hockney, particularmente, está interessado em explorar formas de traduzir o mundo real e muito interessado na representação pictórica concreta. E aí tem algo de interessante com a questão dele pintar piscinas e água, né? Pintar muita água. Porque ao pintar piscinas, ele ficou fascinado com o desafio de retratar a aparência e o movimento da água. Ele via a água como um problema formal interessante, porque pode ser qualquer coisa, pode ser de qualquer cor, é móvel, não tem uma descrição visual definida. Nas representações de Hockney de piscinas, irrigadores de jardim e pessoas tomando banho, nós o vemos tentando várias abordagens técnicas e materiais diferentes para capturar e descrever visualmente a aparência e a sensação da água. Os estudos de Hockney correspondiam aos da formação artística tradicional, significando a observação precisa do motivo, especialmente o desenho de nus, mas também retratos e naturezas mortas.
As obras de Hockney de seus anos de estudante são bem tradicionais, de velha escola, digamos assim. Mas como um pintor virtuoso, o Hockney rapidamente se apropriou de diferentes estilos, processando várias tendências do modernismo e da pintura contemporânea, orientando-se em torno de Henri Matisse e Francis Bacon, e, como eu já disse, revisitando o Renascimento italiano, assim como a pintura egípcia. Quando a gente começa a ver esses pintores, como assim, a gente fala dos pintores, a gente vê sempre eles voltando para certas influências, né? E isso desde sempre. O Van Gogh e os impressionistas olhavam muito para a arte japonesa, né? O Manet olhava muito para a arte espanhola e ele se colocava como um herdeiro, um descendente da tradição espanhola, né? O Picasso revisitou o Ingres, né? Revisitou o Velázquez, tem todas as meninas, né? A série das meninas do Picasso, que aliás eu vou fazer um vídeo sobre as meninas do Picasso, que estão lá no Museu Picasso em Barcelona. Então, assim, você tem, né, as versões do Picasso das odaliscas do Ingres. Então, toda hora a gente tem muitos exemplos, né, da história da arte visitando a si mesmo. E a gente consegue traçar quase como se fosse assim, árvores genealógicas de influência de alguns artistas em outros artistas. E o Picasso, por exemplo, é um que vira e mexe aparece influenciando alguém. No vídeo sobre o Basquiat que eu fiz, por exemplo, eu falo a importância que teve quando a sua mãe levou ele para ver Guernica, quando o Guernica ainda ficava no MoMA em Nova York. E ele desenvolveu também um enorme interesse em anatomia e ele voltava a vários outros pintores que já tinham também sido muito bons em anatomia. E no caso aqui, o Picasso também foi um ponto de virada para o Hockney, que também está voltando para os grandes artistas da Renascença. Os grandes artistas da Renascença, na verdade, são muito importantes porque todos meio que estão sempre voltando para eles, né? Então, assim, se você tem desde eles, né, de Leonardo, Michelangelo, Rafael e etc., todo mundo depois, em algum grau, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, se voltou para eles. A revolução no conhecimento é isso aí, né? Você faz uma coisa tão gigantesca que nada do que é feito depois pode ser feito sem voltar e sem se remeter a você. A exposição de Picasso em grande escala na Tate, em Londres, em 1960, foi uma experiência transformadora para Hockney. Ele voltou 8 vezes a essa exposição, entusiasmado com a diversidade de estilos de Picasso, que estimulou seu próprio deleite pela experimentação. Embora Hockney e o Picasso, ele teve isso, né? Ele foi um artista que teve várias fases e que experimentou com vários estilos, né? Então ele tem a fase inicial dele, que era muito clássica, muito acadêmica. Depois, né, ele teve azul, rosa, africanista, cubista, neoclássico, para lá. Então ele teve muitas fases, né? Depois ele teve a fase final que meio que juntou, misturou, casou muita coisa. Mas você vê que, né, ele tem trabalhos super clássicos, super acadêmicos, tem assim o cubismo mais extremo, depois ele voltou para o neoclássico, então passeou por muitas fases, né? Ele teve muitas transformações dentro do seu próprio trabalho. Eu tenho inclusive vídeos aqui sobre as fases do Picasso, vou deixar aqui nos cards, assim como os vídeos sobre o David Hockney no L'Orangerie ano passado. Mas o David Hockney acabou absorvendo isso do Picasso, essa capacidade de se reinventar e de conseguir transitar e passear por estilos diferentes e manifestações linguísticas, digamos assim, diferentes. Ele tenha cultivado uma variedade de estilos, ele ainda nomeia claramente as fases estilísticas de sua obra. Por exemplo, ele buscou um estilo naturalista nos grandes retratos duplos da década de 70, mesmo que essas obras sejam pintadas de maneira simplificada e altamente construída. Logo, porém, Hockney sentiu que a pintura ilusionista era uma armadilha que ele queria evitar. Para ele, a imagem fotográfica fiel à natureza também não corresponde à percepção humana, que também é moldada por emoções ou memórias. Em sua obra, Hockney cultiva os gêneros tradicionais da pintura, a paisagem e o retrato da natureza morta. No entanto, ele reinventa repetidamente sua maneira de pintar na mesma linha do seu modelo Picasso. O artista também está aberto a novas mídias que usa com curiosidade e prazer em experimentar. Nos anos 70 era a fotografia Polaroid, depois desenhava com um iPhone e depois comprou um iPad assim que ele chegou ao mercado em 2010. O idioma pictórico desses meios mudou seus trabalhos. Ele nunca esteve não disposto, digamos assim, a experimentar com técnicas e linguagens diferentes. Interessante sobre ele é a Califórnia, que ele usava muito acrílico por causa do tempo seco da Califórnia, então você vê como o ambiente, né, assim, acabou direcionando, de certa forma,
um meio, né, de trabalho, porque o acrílico ele achava que era melhor para o tempo seco, né, desértico do sul da Califórnia. Então ele achava que ele precisava de um material que resistisse à secura do tempo. E uma curiosidade dele é que ele se recusou a fotografar a rainha Elizabeth, disse que não tinha tempo, e ele recusou também o título de Sir. Ele não quis se tornar Sir. Né? Não é qualquer um. Muitos dos grandes, né, artistas, dos pop stars, né, muitas das grandes aí figuras contemporâneas britânicas hoje em dia são Sir, mas ele disse que não, obrigado, não quero. Eu tenho ideia que o Lucian Ford também fez isso. Bom, o Lucian Ford pintou a rainha, mas se recusou a pintar a Diana. Eu acho que ele talvez também tenha recusado o título de Sir. Não tenho certeza, mas o David Hockney sim recusou. Esse aqui foi só um primeiro vídeo, né, pra gente entender um pouquinho mais sobre ele. Foi um vídeo pedido aqui, um artista, né, que tá aí produzindo há mais de 60 anos, que passou por várias fases, que tem um uso de cor maravilhoso, um artista muito, né, de representação, que nunca foi da abstração total, né? Então assim, ele veio depois do expressionismo abstrato e se manteve fiel à arte figurativa até o final. Eu acho o Hockney maravilhoso, ele é um dos meus favoritos contemporâneos. Eu sei que muita gente gosta também, e ele está produzindo até hoje, e é isso, né? Ele soube absorver a tecnologia, ele, apesar de ter uma idade já avançada, ele soube fazer, sempre está usando coisas novas, está tentando, experimentando com linguagens e meios e instrumentos novos. Vou deixar também aqui nos cards, como eu já falei, né, os vídeos sobre a exposição que eu vi dele ano passado, no qual eu também falo sobre a questão, né, da Califórnia, da descoberta e tal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez aceito sugestões de temas e artistas. O próprio Hockney, apesar de eu já ter falado dele meio que não tão especificamente, falo sobre a exposição dele, ele foi um pedido aqui. Espero que tenham gostado. Aceito novamente dicas de sugestões, né, de temas de artistas. Peço mais uma vez o like, peço mais uma vez que assinem o canal. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!